gente! Estamos aqui para bater um papinho informal e maravilhoso com nossas duas amigas Jalene Braga e Carolina Borba. Com certeza a gente hoje vai sair daqui com muita alegria no coração de tantas coisas maravilhosas que a gente tem para trazer hoje. Diz aí, Jal. Conta aí como que você tá. Oi, gente. Como que você foi convidada de última hora para fazer isso. Ai, tava lá saindo, super feliz que saí cedo da clínica. Uma amiga, vem tomar café aqui. Eu falei, claro que eu vou, né? Aí Flávia, tá onde? Vem aqui gravar. Porque, gente, eu vou lhe dizer, se fosse um ano atrás, não iria com certeza gravar um negócio com Flavinha sem saber nem qual é o assunto. Acho que isso já é um bom assunto, né? Evolução. Uma vida em várias vidas, né? Olha aí, ó, a gente já pode até a gente já falar tá sobre aqui, isso. Né? Agradecer o convite, né? Corrido, mas tudo acontece como precisa acontecer. Tô aqui com essa lindeza aqui do meu lado, que toda vez que eu encontro com ela é um aprendizado, né? Com vocês. Isso. Vamos bater um papinho hoje sobre desenvolvimento humano, não, Carolina Borba? Eu quero agradecer, né, essa oportunidade de mais uma vez estar aqui com essas lindezas que eu adoro. É sempre um papo muito enriquecedor. Ela fala que vai aprender, mas quem aprende sempre sou eu. E vamos lá, bater um papinho aí, vamos ver o que a Flavinha vai nos perguntar hoje. Vamos lá ver, né, gente? Coloquei aqui umas perguntas, né? Quero primeiro tratar de um assunto, né? Eu e Jal, quando a gente dava cursos presenciais, né, de acesso a registros acásticos, a gente quebrava muitos padrões, né, e foi numa época onde as coisas ainda eram muito fechadas, né, Jal? E a gente acabava que quebrava muitas coisas, assim, muitos padrões relacionados à sexualidade, padrões relacionados a tudo, né, a conhecimento, a materno, a paterno, como que lida com isso tudo da vida, assim, então a gente já vai iniciar um assunto aí que é para você, já conta aí para nós o que é quebrar padrão. Quebrar padrão, para mim, é engraçado, porque é tão fácil, é tão leve a gente trazer uma palavra que às vezes é um assunto tão difícil do outro entrar, né? Isso é quebrar padrões, né? E, ao mesmo tempo, gente, é um trabalho contínuo dentro de mim quebrar padrões, né? Ancestralidade, honra paterna, honra materna, se sentir segura nos lugares, repetir. Então, o tempo todo, a gente também está quebrando padrões, né? Então, eu consigo identificar dentro de mim isso. Eu acredito que todo mundo vive esses processos nesse momento da Terra agora, né? Passa por uma dificuldade, tem que fazer um movimento diferente de tudo que foi feito, quando a saúde pede, quando o espiritual pede, quando o movimento da Terra pede, a gente também está quebrando padrões, né? Então, tudo gera. E assim, quando eu lembro dos cursos, era a nossa escola, aqueles cursos, como a gente aprendia, né? Uhum. Como eu tenho gratidão por todas as pessoas que passaram pelos nossos cursos. Sim. E eu lembro um dos primeiros que nós fizemos em Teixeira de Freitas, que para mim foi uma grande escola, que nós demos um curso para um grupo de espíritas. Ali, né? Foi muita quebra de padrão. Para começar, gente, era assim, ó. Prima, a gente vai falar como vai ser organizado e não sei o que lá. E eu precisava saber tudo direitinho para eu me sentir segura naquele curso. E ela, sei não. Quando eu chegar lá eu vejo, sei não, prima. Gente, eu gelava do pé à cabeça. A minha vontade era de fugir dali, né? Mas a leveza dela foi uma escola para mim de saber tudo vai dar certo. O assunto tá aqui, a gente sabe do que a gente vai falar, né? Sempre. Então, se livrar daqueles padrões, daquilo tudo organizadinho, né? Aí já era uma quebra de padrões, né? Que, tipo, tudo tem que ser muito ordenado. E que, na verdade, é uma dúvida do nosso próprio potencial. A gente falou sobre isso hoje também, né? Que é, tipo, quando a gente solta a dúvida que a gente tem da gente mesmo, quando a gente acredita na gente e sabe que tudo que a gente tem dentro, que tudo vai fluir na mais perfeita ordem. Isso aí já é uma quebra de padrão, né? A gente falou disso hoje aí. Deixar dessa tranquilidade, deixar, né, o que realmente você precisa passar, tá ali dentro, né? E outra, eu acho assim, o que as pessoas precisam ouvir é o que você vai dizer.
né? Porque às vezes a gente vai com tudo certinho ali e na hora não é daquele jeito. Porque aquele pessoal que tá ali precisa ouvir outra coisa, né? Sim. Precisa vivenciar outra experiência, não aquela que a gente programou, né? Sim, sim. Para mim, quebra de padrões é o que já falou, a gente vive isso todos os dias, a todo momento, né? Mas existiram na minha vida algumas coisas que marcaram muito em relação à quebra de padrões, principalmente em relação ao meu trabalho, né? Eu, como médica dermatologista convencional, né? Fui buscar outras coisas, outras formas de tratar os meus pacientes, porque não estava satisfeita com o jeito que eu trabalhava. E buscar essa outra medicina foi uma quebra de padrão para mim, né? Trabalhar de uma forma diferente, né? Hoje, algumas pessoas já me procuram assim, vou marcar com aquela dermatologista porque trata diferente. Mas eu trato diferente porque justamente olho de outra forma, né? Eu olho o paciente de uma forma global. E essa quebra de padrão aconteceu muito quando eu fui fazer um curso na Venezuela de medicina natural. E eu fui fazer com um médico gnóstico, e a gente foi, eu e Marcelo, na época que estava na Venezuela, passando por uma situação complicadíssima, a gente estava com a fronteira fechada, foi uma série de situações até a gente conseguir entrar no país. E quando eu cheguei lá para fazer esse curso, era uma comunidade, né, que era na natureza, contato com a natureza, e a pessoa que deu o curso, né, que era um médico gnóstico, mas não era um médico mesmo, né, formado na faculdade de medicina, mas ele era um médico gnóstico, e nos ensinou uma série de terapias alternativas, né, para tratar o paciente, e a todo momento ele falava que a medicina convencional estava adoecendo os pacientes. Então aquilo me deixou apavorada, né, eu fiquei assim, meu Deus, tudo que eu fiz até agora eu fiz errado, né? O que foi que eu fiz? O que é que eu ando fazendo? Então, aquilo, para mim, foi assustador, né? E eu queria agregar essa nova medicina nos meus pacientes, mas não sabia como, né? E fui buscando e fazendo outros cursos quando eu voltei para o Brasil. E encontrei o caminho, né? Uma forma de levar essa medicina hoje para o meu trabalho. Isso foi, para mim, uma total quebra de padrão, né? A gente trabalhar de uma outra forma, completamente diferente do que eu aprendi na faculdade. Mas é muito enriquecedor, né? Hoje, eu estou o tempo todo quebrando padrões, né? Nessa profissão aí, justamente para trazer esse equilíbrio, essa saúde, né? Para as pessoas que me procuram. Sim. E você falando, deixa eu te cortar aqui, porque eu Não, lembrei corte aí, de que eu vou ver ali se o meu, você tá gravando ali também. Você falando isso, Urol, eu na minha área, né, que eu sou veterinária, como isso é engraçado. Essa semana eu atendi um cachorrinho de 15 anos, eu atendi essa cachorrinha a vida toda. E a dona chegou, eu falei, gente, como é que tá a Polly? Ela é bem bravinha, né? Continua do mesmo jeito, brava e tal, e tal, tal. E aí, fui perguntar de alimentação, né? Eu falei, mudou a alimentação? Como é que ela falou? Não, a mesma coisa, ela passou a vida toda comendo frango e fígado. A comida de Polly a vida toda, né? Aquela hora, eu ia começar a falar da importância de uma boa alimentação. Aquela hora, é como se desceu assim um negócio, tá tudo certo. Sabe? Quebrou um padrão que eu já tinha quebrado naquele momento. Quebrou um padrão que eu já tinha quebrado, entendeu, prima? Sim. Eu ia trazer toda a consciência da importância de alimentação. Uhum. Né? Aí quando eu ia como começar é da a sua falar, natureza fazer isso. Quando eu ia começar a falar, a única coisa que veio foi, tá tudo certo. Sim. Fiz os exames, tá tudo ok. Eu ainda brinquei com a tutora e falei, você não pode deixar ninguém saber que eu tô falando isso aqui com você, porque não tá certo. Mas para o organismo dela está certo. Colesterol, triglicérides, função, tava tudo ok. Tudo ok. Para uma cachorrinha que só comia frango e fígado. Para aquele animal estava tudo ok. Então, eu percebi aquele momento que eu já tinha quebrado um padrão, formado um outro padrão, e ali, aquele animal me trouxe um outro formato, quebrando um outro padrão. E isso acontece, eu penso que nas nossas profissões a gente precisa estar aberta para perceber isso, né? Cada órgão, assim como os animais, né? As pessoas, cada sistema é um sistema, né? Na terapia também, né? Um problema que é assim para você vai ressoar diferente para o outro, né? Sim, sim.
quando fala sobre isso, assim, o padrão que eu penso que eu quebrei, assim, de todo o meu processo pessoal foi um padrão de medo que eu tinha, que eu falo sempre que não era que eu tinha medo, eu era o próprio medo, né? Eu era uma encarnação do próprio medo. Então, um dia eu descobri que eu tinha tantos medos que eu nem sabia que eu tinha medos, né? Mas eu tinha um conjunto de medos, assim. E aí eu comecei a quebrar os medos menores, né? Tipo, o medo de descer na rua e ter um cachorro, por exemplo, eu tinha esse medo. Então, eu tinha muitos medos pequenos, assim, fora os medos grandes que eu tinha de andar numa roda gigante, montanha-russa, medo de dirigir, vários medos, assim, eu tinha. Só que eu não percebia que eu tinha isso, fazia parte da minha natureza, era eu, a encarnação do próprio medo. E quando eu descobri que eu podia quebrar esses medos, né, isso foi muito importante para mim, assim, que eu comecei a quebrar os medos e eu comecei a gerar um prazer de quebrar aqueles medos, que foi ali, a chave ali veio daquele movimento ali. Eu criei um prazer de quebrar os medos, então eu fui me modificando e aquilo tudo foi ficando para trás e eu fui entrando em uma nova vida, né, no qual eu já não me vestia daquele personagem que era o personagem introspectivo e cheio de medo. Gente, falar numa live, nossa, nem a pau pra mim. Eu achava que isso não tinha nada a ver comigo, que eu nunca na minha vida iria fazer isso, né? Então, tudo é possível, né? Tudo é possível. Eu tinha um padrão de um comportamento que era um comportamento muito introspectivo. Então, eu chegava num lugar, eu não conversava muito, eu não me sentia aceita nos lugares, eu ficava muito quieta. Então, eu não tinha tanto sorriso quanto eu tenho hoje. Então, eu falo sempre que tudo é possível, né? É possível a gente mudar todos os padrões que hoje são impostos para nós e que nós mesmos também muitas vezes nos impomos, né? De vida e de tudo isso, e a gente pode modificar muitas coisas aí com isso. Falar de sexualidade, falar sobre sexo, eu nunca na minha vida eu imaginava que eu ia chegar assim no movimento de poder falar de tudo com tanta tranquilidade, né? Mas eu penso também que tudo tá certo, né? Que tudo que a gente viveu tá certo, que se eu não tivesse tido essa vivência, eu não saberia a diferença dessa vivência para o que eu sou hoje, ou seja, eu não tinha a experiência que hoje a gente pode passar, né? Então, essa quebra de padrões também vai gerando muita experiência na gente e a gente vai passando essa experiência aí toda para frente. Falamos de padrões aí, padrões de comportamento. Giramos o assunto? Vamos falar de reconhecimento? Vamos lá, falar sobre reconhecimento. Quando eu falo de reconhecimento, assim, eu penso que o reconhecimento de fora, quando a gente não se reconhece, a gente tem uma necessidade muito grande do reconhecimento de fora para dentro, né? Que esse reconhecimento de fora para dentro, ele vem... É como um saco sem fundo, no qual você fica sempre colocando ali, né, enchendo em busca de reconhecimento, que faz a vida girar em torno disso, né? Que o processo principal aí é o reconhecimento pessoal mesmo, né? Quando a gente volta para nós e reconhece tudo que está em nós, e reconhece a nossa divindade, reconhece tudo isso assim dentro da gente, né? Que quando a gente se reconhece, Deus também nos reconhece, né? E aí a vida flui com mais leveza, né? A gente fala sempre de leveza aí. Pra você, menina, conta aí pra gente. A busca do reconhecimento é uma escola mesmo assim, né? E eu não sei dizer exatamente onde foi minha virada, mas é como se eu dormi e acordei me reconhecendo, né? E é como se a gente muda totalmente o personagem na Terra mesmo, assim. Eu não conseguia... uma vida passada dentro da mesma vida, assim. Eu não conseguia ouvir um elogio e acreditar naquilo. E hoje, quando eu vejo aquela Jaline lá atrás, eu falei, meu Deus, quanta desvalorização, né? Quanta dificuldade de olhar, né? Para sua própria luz, né? Para minha própria luz, assim. E hoje eu tenho um orgulho de me sentir
quem eu sou, assim, né? Me sentir a mulher que eu sou, corajosa, poder olhar para as minhas dificuldades, reconhecer, honrar, enxergar toda a minha luz, toda a minha capacidade, toda a minha trajetória, né? Aquela menina, aquela criança, aquela adolescente que teve, sabe, dificuldade de olhar para si mesmo, e eu sei o quanto, penso que daqui uns 10 anos eu vou olhar para trás e eu vou olhar para a Jaline de hoje e falar, meu Deus, como você melhorou, né? Né? Como a gente sempre evolutivo, muda, né? E isso é muito lindo, reconhecer, sabe? É muito lindo ter uma rede de apoios que honra, né? Que honra a nossa existência, que honra quem nós somos aqui, da forma que nós somos, né? Podendo concordar ou não com as escolhas que a gente faz, né? Não concordo com o que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las, né? Uma frase que eu aprendi lá na escola. Ai, que lindo. De Voltaire, né? Então, a gente não precisa, às vezes, concordar com o caminho do outro, mas respeitar, né? E eu tenho muita gratidão a todas as pessoas que respeitaram minhas trajetórias na vida para essa busca do meu reconhecimento. De eu poder olhar para mim e saber onde eu posso chegar. Bonito isso que você disse, olhar para mim e saber fiquei onde até eu sem posso palavras. Vou repetir aqui as palavras de Jaline. Eu digo, a gente vem, né, nessa existência e a gente é criado na nossa família, no nosso ambiente familiar e a gente cria essa personalidade, essa roupagem, né? E cheio de medos e de hábitos, às vezes, né, que não muito bons, e a gente vai sendo formado, né? Esse personagem. E de determinado momento da nossa vida, a gente vê que a gente não é aquilo ali, né? A gente não é aquela personagem, aquela personalidade que foi formada. E a gente, às vezes, se assusta, né? Porque a gente sabe que a gente não é aquilo ali. A gente construiu tudo em cima daquela roupagem. Mas a gente não é só aquilo ali. E assusta, mas ao mesmo tempo também é muito gratificante, né? A gente saber que não é só aquilo ali. Que a gente é muito mais, né? Que tem esse Deus interno, essa partícula divina dentro da gente. E que a gente pode deixar ela se expressar, a gente não precisa ficar usando essa armadura, né, a vida toda que a gente construiu, que foi construído, né, que é o que a gente precisa também para viver nessa existência. A gente precisa dessa roupagem, mas quando a gente consegue reconhecer que a gente não é aquilo ali, a gente é muito mais do que aquilo, e a gente consegue tirar essas amarras e deixar esse ser, essa essência começar a se expressar, né, e nossa essência é amor, né, e a gente entende que a gente tá aqui nesse mundo para isso, né, a gente tá aqui para expressar esse amor, expressar tudo de divino que a gente tem, é gratificante, né, então faz um sentido a gente tá aqui nesse momento, agora faz um sentido, porque quando você não consegue enxergar isso, aí eu digo assim, quantos adolescentes, quantas pessoas estão sofrendo porque não conseguem enxergar que tem essa partícula divina, né? Que a gente tá aqui. E qual é o sentido, né? Qual é o sentido exatamente, disso tudo. Que a gente tá aqui por um sentido, né? A gente tá aqui para poder expressar esse amor, né? E a gente distribuir isso e passar para os outros, para todos que cruzam o nosso caminho, todos que venham até nós, porque são reencontros, né, são pessoas que a gente precisa realmente reencontrar nessa vida. Então isso para mim é muito gratificante no momento que eu entendi isso, né, que eu não sou essa roupagem, a doutora Carol, vamos dizer assim, né, a esposa de Marcelo que mora em tal lugar, eu não sou só isso, tem muito mais além disso. E agora o trabalho é diário da gente deixar essa essência se expressar, porque a sociedade nos cobra muito essa roupagem, né, essa armadura. E a gente tem que o tempo todo estar trabalhando nesse autoconhecimento, nessa autoobservação, para que a gente possa deixar essa partícula divina que está aqui, né, via se expressar. Então é um trabalho árduo. E você falando, Aurora, eu lembrei de um trabalho que eu fiz e que ficou assim para minha vida, que foi uma pergunta que foi feita para um grupo que eu estava, que perguntou qual é seu endereço? Sim. Né? E aí chamou uma pessoa e a pessoa descreveu todo o endereço, né? Fica perto de tal lugar. E aí
o dirigente daquele grupo falou assim, não, seu endereço não é esse. Qual é a sua essência? Né? E ele pediu que cada um trouxesse a sua essência, né? E a minha foi a leveza e a alegria. O meu endereço é a leveza e a alegria. A minha casa é onde eu descanso, onde eu vou, onde estão meus bens materiais, né? Então, quando eu sempre lembro onde é minha casa, onde eu moro, né? Eu moro na leveza e na alegria, né? Então, quando a gente consegue dar nome onde é a nossa casa, de verdade, né? A gente consegue voltar para dentro de nós, para a nossa essência, para essa centelha divina que você trouxe. Faz todo sentido. Todo sentido. E a vida fica mais leve. Verdade. Ela tá pensando, tá falando ali da casa dela, que é da leveza e da alegria. Eu tô pensando aqui. Vou dizer a minha casa. E a minha casa é da leveza e do amor. Digo isso assim. Penso que a manifestação, assim, de tudo que a gente sente como verdade dentro de nós, né? De todo o bem que a gente pratica no mundo, né, do olhar compassivo para o outro, da gratidão por tudo que acontece, assim, penso que tudo isso vem da essência do amor, assim, então, quando você consegue tirar uma pessoa que está no lixo, assim, né, que está num buraco, e você consegue resgatar aquela pessoa ali, mostrar para ela, você tem luz, você é alguém, eu vejo você é alguém, você é importante, né? É muito lindo isso, assim, então, tenho gratidão aí, Deus ter me permitido sentir amor nessa vida, né, e poder manifestar isso também. Sua casa, Arol. Sua casa. Eu penso que é a paz e a tranquilidade. Assim, eu trabalho sempre tentando levar isso para o paciente. Eu falo paciente porque é o que eu mais trabalho. Paz e tranquilidade. É o que eu que veio, exatamente. Onde você se encontra, né? Encontro. Muito bom, gostei desse exercíciozinho aí que você trouxe. Deixa eu ver o que a gente já fala mais, né? A gente fez aqui umas anotações, né? Algumas leis que envolvem a prosperidade, né? Eu lembro de uma vez quando já estava... Vamos contar a história primeiro. Sim. Lembro de uma vez aí, quando já estava montando a clínica dela, né, que eu falo que Deus empurra a prosperidade e jogou ela abaixo, né, tipo, não, agora você vai ser próspera sim, e vai ser desse jeito aqui que eu vou colocar para você, né, que ela pensava em uma coisinha tão pequenininha, né, o pensamento dela era tipo, montar uma clínicazinha, não sei o que, Deus colocou para ela um espaço maravilhoso, gigante, assim. Eu lembro que uma vez eu falei para ela, nossa, você é uma pessoa muito corajosa, mas aquilo não soou assim como uma característica positiva. Quando eu disse isso, ela sentiu medo daquela coragem toda que ela tinha que empregar ali, né? Deu vontade de chorar. Deu vontade. Porque hoje eu estava lá no espaço e eu tirei uma carta coragem. Eu falei, nossa... Falei, você é corajosa. Ela falou, ela falou na hora, quando você fala isso, eu tenho até medo. Quer dizer, eu tava fazendo um elogio, mas aquilo deu medo nela naquela hora. E quando ela trouxe lá no início, da coragem, de tudo aquilo, eu me lembrei dessa cena aí que eu vivi com ela. E a coragem, ela... Tem pouco tempo que eu ouvi uma pessoa me falou numa leitura super linda, assim, que eu precisava limpar o medo, que eu tinha muito medo em mim. Foi na sessão de microfisioterapia. E eu não conseguia encontrar esse medo dentro de mim, né? Eu falei, nossa, eu não consigo encontrar esse medo dentro de mim, né? Aí eu comecei a refletir sobre a coragem, né? Quantas vezes eu precisei ter coragem para fazer, né? Olhar com o esforço da coragem. Eu precisava me esforçar para ter coragem. E através de um esforço para ter coragem, ter um medo atrás. Então, muitas vezes eu podia me entregar, né? E naquele processo da clínica, tinha algumas situações que eu não me entregava de corpo e alma e na fé. Eu usava esse esforço da coragem. Né? Que atrás vinha um medo, a raiz era um medo. Né? Então, assim, quando ela falou do medo,
eu não identificava o medo, mas depois eu percebia quantos esforços eu precisava fazer para algumas situações. E que eu não precisava, mas a minha mente me levava a ter. E aí começou a me trazer mais leveza nisso. Né? E hoje, quando eu tirei aquela cartinha do oráculo e veio coragem, uma outra vez que eu tinha tirado, me veio com esse mesmo peso. Só que hoje não, eu falei, nossa... Como eu sou corajosa. Como eu sou corajosa. Como eu uso bem essa coragem. Porque eu sou muito corajosa, né? Deus me manda, o universo tá me mandando as coisas e eu vou enfrentando. Né? Eu falei assim, tá chegando, eu vou enfrentar. E a vida que segue. Né? E com essa coragem agora alinhada, que vem de um lugar curado. Porque antes vinha com o esforço. Sim. Né? Sem leveza. E que é um dos movimentos aí da prosperidade, né? Você ter a fé, a coragem, né? De você conseguir fazer toda aquela expansão ali. Mas não só isso. Prosperidade está ligada a muitos outros movimentos aí. Prosperidade também está ligada ao movimento de gratidão, né? A gente se grata aí por tudo que a gente já construiu, né? Que a gente tirar o olho um pouco do que nos falta e olhar para tudo que a gente já tem, né? Fala aí para nós. A gente, às vezes, assim, acha que prosperidade é coisas materiais. Dinheiro, poder, né? Poder, exatamente. E ser próspero, para mim, não é... Claro que isso também é importante, né? Mas, para mim, a prosperidade está relacionada a você poder dar aquilo que você tem, né? Doar aquilo que você tem. Porque quanto mais a gente doa, quanto mais a gente serve, a gente recebe, né? A gente vai ser mais próspero. Então, para mim, o exercício, assim, a palavra prosperidade vem disso aí, de você doar. Porque a gente está aqui para doar, né? A gente veio para isso, para doar. Então, eu acho que quanto mais a gente doa, consequentemente, a gente vai receber, vai ser próspero. Sim. E aí, não só na parte material, mas também, né, na parte emocional, em tudo que a gente veio para fazer, né? Então, para mim, a prosperidade está relacionada a isso aí. Sim. A essa doação, né? Sim. Esse ciclo que a gente, quanto mais a gente abre, quanto mais a gente doa, mais a gente recebe, né? Sim. É uma coisa que é como se fosse o pêndulo, né? O pêndulo, ele vai de um lado, quanto mais você vai de um lado, ele vai voltar para o outro lado, né? Então, ele vai estar sempre, então, quanto mais você doa, mais você vai receber. A prosperidade. E não só bens materiais, como você disse, mas conhecimento, né? Atenção, né? Tudo que você doa volta para você em forma de prosperidade. O amor, a alegria, né? A felicidade, a leveza, a tranquilidade, a paz, né? Quanto mais você coloca, né? Mais aquilo isso, vem. Mais a gente vai... Vejo prosperidade muito conectada também com o perdão, né? O perdão de si mesmo, o perdão do outro, porque é como se as rusgas que se vive durante a vida, né? As mágoas vão criando nós, né? E esses nós também impedem a gente de ser próspero, de ser abundante, de vida, de amigos, de conhecimento, de tudo, né? Nos impede aí de muitas coisas. Verdade. Traz aí mais um da prosperidade. Gratidão. Que mais? A cocriação, mulher. Você adora falar de cocriação. A cocriação também é um ponto de prosperidade. Que é o alinhamento, né? Uhum. Alinhamento, emanar essa energia pro universo e saber que chega, né? Preparar o campo para saber que chega, né? Cocriação vem muito conectado com a fé, né? Já você cocria, você entrega numa fé mesmo, né? Da realização daquilo, né? Muito bom. Adoro falar de fé, eu gosto de fé. Vai, fala sobre fé aí. Isso é real, verdadeiro, né? Realmente é cocriado, né? Sim. É entregar sem saber, é pisar no pé no escuro, né? Saber que o caminho vai se abrir, isso é fé. Né? É saber, eu tô plantando e não vou esperar o fruto, eu sei que ele vai dar. Né? Muito bom.
Falar de fé, deixa eu ver se eu lembro mais algum ponto aqui de prosperidade. São muitos, né? A gente fala que dinheiro é Deus. Vou quebrar outro padrão aí, né? Que quando a gente fala dinheiro é Deus, tipo, uau, a gente foi tão educado a dinheiro não tem nada a ver com Deus, ou quando a pessoa tem dinheiro, ela não tem Deus, ou, né? O dinheiro às vezes é sujo. O dinheiro é sujo, o dinheiro não. Quando você tem dinheiro, você modifica, né? A sua forma de ver, assim. Eu tinha dentro aí, vou contar uma história, então gosto de contar história. Eu tinha dentro aí do meu processo pessoal, que é. Eu sempre falei muito, né, sobre dinheiro e tal. E dentro do meu ambiente familiar, minha mãe não gostava muito de me ouvir. E aí, quando eu falava disso, ela falava, não, mas não precisa disso, não, mas isso não é importante, não, mas... Porque um dia eu perguntei a ela, mas por quê, né? Por que não é importante? Por que não pode falar, né? Me diz aí por quê e tal. Ela, não, porque quando a pessoa tem muito dinheiro, ela modifica, ela se transforma em outra pessoa. Eu falei, não tem a ver com dinheiro, tem a ver com a índole. Você planta uma índole boa num filho seu, você não tem dúvida de que aquele filho seu pode ter o que for, que aquilo não vai modificar quem ele é, não vai modificar a índole dele, né? Então é você possuir o dinheiro e não o dinheiro possuir você. Vem de um outro lugar aí. Lembrei de outro padrão que a gente gosta de quebrar. Conexão com Deus e orgasmo. Eita! Esse assunto esse a gente gosta. Dá o que falar. E um estudo que a gente fez, você lembra que a gente começou a estudar sexo, tantra e espiritualidade, né? E foi muito divino quando aquela informação chegou, né? Que no ápice do orgasmo é a sua maior conexão com Deus. Porque ali você Perfeito. não tá... Aquele momento ali, né? Então, o Tantra busca isso, né? O manter aquela conexão por mais tempo, né? Sim. Essa entrega, né? E a gente gostava, assim, de falar, quando a gente quer desejar enviar energia para alguém, né? Quando a gente estava perto de transar ou vontade de gozar, que a gente pudesse enviar aquela energia de cura para o planeta, para um filho que está E no início doente. aquilo não entrava muito alinhado, que trazia culpa dentro de mim, um pouco de vergonha, sabe? Eu falava boca pra magia sexual. Mas não Vamos entrava. Usar, né? Era muita boca para fora. Mas eu sabia que era real, mas não era verdadeiro dentro de mim, sabe? Até que se tornou verdadeiro dentro de mim, né? Então, é muito bom quando a gente sabe que aquilo é verdade, né? Entre a relação com o dinheiro, Deus e dinheiro, sexo e dinheiro, são padrões que foram bloqueados através da religião. Sexo e Deus, quando você fala sexo e Deus. São assuntos muito proibidos, né? E é tão bom, né? Permitir para as pessoas, vai estudar um pouquinho, vai ver um pouquinho sobre isso. Sim. Se entregar. É uma energia criadora, né? Ela tem o poder de criar um outro ser humano, né? E criar um mundo inteiro. E criar um mundo inteiro. Então, assim, a gente é capaz de curar o nosso corpo com a energia sexual. Então, você pode, inclusive, usar essa energia sexual para melhorar suas células, restabelecer o sistema. Isso. Então, é uma energia importantíssima, né? A gente tem que olhar para essa energia sexual de uma forma sagrada, né? Porque ela é realmente uma forma sagrada. E a gente tá aqui hoje por causa da energia sexual, né? Então, eu acho que o que precisa ser falado, precisa ser conversado, até mesmo para que essa energia seja usada da melhor forma, porque muitas vezes hoje se usa de uma forma que não é boa, né? Que às vezes você se perde, você causa até outros danos ao corpo físico ou ao corpo espiritual, tudo por mau uso dessa energia. Então é um assunto que eu acho que deve ser falado. Trocas desalinhadas, você tá falando disso. Exatamente. Então a gente... Pelo mero prazer momentâneo do orgasmo e de tudo. E às vezes de você misturar sua energia com coisas ruins, né? E pesadas e tal. Então assim, é uma energia sutil e regeneradora, né? Então assim, ela é capaz de muita coisa. Então a gente tem
quis saber, né, como usar essa energia sexual, que é tão importante. Isso. O Tantra traz também pontos em todo o corpo. Quando a gente estudou isso, Tantra, sexo e espiritualidade, é isso, não foi? Quando a gente estudou isso, foi muito interessante, assim, porque a gente descobriu que o prazer não está só localizado na região genital, que o prazer pode estar no corpo inteiro, né? Que isso é a dádiva divina, né? Principalmente aí corpo feminino, que tem muito mais pontos, né? Do que o corpo masculino, assim. E essa coisa você chega no ápice dali, perto da hora daquele orgasmo e intensifica aquilo. Que o Tantra para mim tem um significado que é sem pressa, né? Tipo, eu sei que vai chegar a esse momento, então eu nem tenho pressa dele acontecer, né? Na hora que ele acontecer, ele vai ter a qualidade diferenciada, né? Por ser tântrico, assim. Muito bom isso aí também. Vamos agora dar um minutinho que nós vamos aí ao nosso intervalinho. E daqui a pouco a gente volta. Olá, meu nome é Flávia Cavalcante, eu sou terapeuta integrativa e proprietária do Espaço Vivências. Eu sou Rosane Cavalcante, biomédica esteta, sou proprietária e responsável pelo Espaço Vivências e por toda a área corporal e facial da clínica. O nosso espaço, ele visa a saúde do indivíduo como um todo, trabalhando o corpo mental, o corpo emocional, o corpo espiritual e o corpo físico. As nossas emoções e o nosso corpo mental que geram os desequilíbrios no corpo físico. Então, o nosso espaço, ele trabalha na homeostase orgânica, trazendo a integração de todo o ser. As nossas terapias, elas visam a integração dos 4 corpos, a saúde dos 4 corpos. Então, nós temos terapias de trabalhos emocionais, trabalhamos dentro das ancestralidades, trabalhamos também no corpo mental. Temos aparelhos que fazem biorressonância alimentar, biorressonância alérgena, biorressonância de parasitas, biorressonância de metais pesados. Também temos os transferidores de frequências, trabalhos de campo mórfico, desparasitação, ozonioterapia, trabalho de metais pesados e detox corporal completo. O detox corporal completo, ele é um tratamento desintoxicante, equilibrante, utilizado para relaxamento que inclui a limpeza de células mortas, a aplicação de um conjunto de argilas e óleos essenciais específicos, a massagem relaxante, um equilíbrio energético, e isso tudo harmoniza o corpo e o campo de energia do indivíduo. Ele tem 2 horas de duração e promove um efeito anti-estresse. O gás ozônio, ele é obtido pelo processamento via aparelho, ou seja, ele é processado através do oxigênio normal e o aparelho que nós utilizamos, ele libera o gás ozônio. Ou seja, entra o oxigênio e sai o gás ozônio no aparelho. É uma terapia totalmente regularizada pelo Ministério da Saúde. Ele estimula o sistema de defesa antioxidante, protetores, contra a reação de espécies reativas de oxigênio. Ou seja, melhora completamente a qualidade de vida e a oxigenação dos tecidos, a circulação local e sistêmica. A terapia laser ILIB, ela consiste na aplicação contínua e direta de um laser terapêutico vermelho em uma das principais artérias do corpo humano.
ela estimula o sistema imunológico, ela gera energia para as células de defesa, aumenta a oxigenação do sangue, combate os radicais livres, nutre os tecidos, tem a função vasodilatadora, remove toxinas e melhora o processo de homeostase do organismo. Depois dos laudos dos aparelhos de biorressonância e de todo o trabalho feito de desparasitação, limpeza de metais pesados, desintoxicação, limpeza de solventes, nós montamos todo o programa de saúde daquele sistema debilitado com as geometrias sagradas, os números sagrados, a reprogramação do mental, as frequências específicas de cada sistema e de cada órgão envolvido, o trabalho do emocional, cristais, fitoterápico, o trabalho de desintoxicação, a vitalidade de cada órgão. E após todos esses relatórios, tudo isso é encaminhado ao nosso laboratório de transferência ao campo mórfico, que hoje se encontra em São Paulo, e o cliente recebe a modulação em seu campo de informações, seus gráficos de níveis de energia física, mental e emocional, seus áudios específicos para que possa ouvir nos próximos 21 dias, fazendo toda a reprogramação do sistema emocional e mental. E esse campo mórfico, ele é um campo de informações do indivíduo. A nossa matriz é em Vitória da Conquista e o nosso laboratório de campo mórfico é em São Paulo com a supervisão de Viviane Tech. Venha nos conhecer. Voltamos, gente! Vamos agora falar sobre um assunto que já tocou ali nele, já. Enquanto a gente fazia o nosso intervalinho, ela falou sobre as frases prontas, né? O quanto que no nosso dia a dia existem frases que danificam os nossos processos, mas a gente continua utilizando as frases aí, né? Então, vamos lá ver. Conta aí, Jal, pra gente. Quais são as frases aí que você acha que são frases prontas, antigas, que se Deus quiser, eu me curo. Se Deus quiser, coloca a responsabilidade toda em Deus, né? Ou seja, perde totalmente o poder de cura pessoal. Isso, né? Qual era aquela que a gente trouxe? Ai, tudo que dói cura e tem que sofrer para aprender, né? A gente tem que sofrer na vida para aprender. Essa é pesada. Só aprende, né, sofrendo. E veio uma que eu uso bastante, é Deus ajuda quem cedo madruga. Essa eu repito direto. E você acorda cedo? Acordo cedo. Ah, então é por isso que Deus tá me ajudando, tá vendo? Mas é engraçado o peso que essas frases têm, né? E como a gente constrói uma realidade em cima de uma frase dessa. Sim, né? Sim. Que a vida é difícil, né? E a gente vê tantas frases pessimistas, né? Incorporada dentro do nosso sistema, né? E é engraçado, porque a gente vive essa realidade, né? Cria a realidade da frase, né? E a gente vive isso aí. E a gente, às vezes, nem percebe, né? Sem perceber mesmo. Conta aí já pra nós. Quando a gente fala a bênção, né? A bênção é sagrada, né? Deus te abençoe, né? Na verdade, o que a gente precisa falar é o Deus que habita em mim, honra, né? E saúde o Deus que habita em você. Eu te abençoo, né? Porque quando a gente vira para uma criança ou para uma pessoa, eu te abençoo, você está oferecendo todo o seu amor ali, né? É lindo, né? E quando você fala Deus te abençoe, tô falando por experiência minha, às vezes você fala no automático. É no automático essa frase, né? Deus te abençoe. E quando você fala eu te abençoo, para mim vem de um lugar tão sagrado dentro de mim, né? Uhum. Eu te abençoo, eu te né? dou uma bênção. Eu te dou uma bênção. Eu honro, né? Você nesse momento, assim. Sim. É lindo. E eu tenho prestado, por isso que eu pedi pra gente falar, que eu tenho prestado bastante atenção, porque é muito no automático, né? E são programações limitantes mesmo. Muitos vieram através da religião, outros através da política, outros através do sistema financeiro, né?
E familiar, tá dentro da ancestralidade, né? Vem trazendo uma frase que a mãe usava lá antigamente. Então, a dica é prestar atenção, né? Tudo que tá muito prontinho, assim. Se aquela frase é verdadeira para você realmente, né? Aquilo é verdade mesmo para você. Esses dias uma pessoa conversando comigo, ela tá no processo de câncer, aí ela falou assim, se Deus quiser, eu vou me curar. Aí eu perguntei, qual é a parte que é sua responsabilidade? O que você tá fazendo para você se curar? Só que eu falei brincando, rindo assim, né? Ela falou, é mesmo, né? Eu não posso colocar tudo nas mãos de Deus. Eu falei, e se acontecer outra coisa que não for a cura? Onde é que fica Deus nessa história, né? Porque ainda é o Deus malvado, é o Deus que levou, né? É um salto quando a gente começa a prestar atenção naquilo que a gente fala sem saber o que a gente está falando. E as crianças repetem tudo, né? Papai do céu tá olhando. Gente, isso é muito castrador, né? Faz isso não, que papai do céu tá olhando, né? Já Nossa. vem desde lá atrás. Já né? vem e é natural, Sim. né? sim. É natural. Não existe maldade muitas vezes, mas existe um programa que tá te limitando ali, né? E sim, gerando culpa, gerando, né, onde você não pode ser você quem você é de verdade, né? Tá sempre gerando culpa, gerando constrangimento, gerando uma diminuição ali, né? Gerando medo, gerando medo. Esse eu acho que é o mais importante de todos, é o medo. A gente cresce construindo isso, né? Gerando medos, né? Porque a gente Sim. fica com medo, se fizer isso porque a mãe vai bater, porque a gente vai apanhar, porque a cuca vai pegar. Então é o carro do lixo. É, o carro do lixo vai pegar. O velho do saco, Sim, E eu passei muito tempo, não dormia de pé descoberto, porque eu tinha medo de que fosse pegar no meu pé de noite. Então eu sempre durmo com o pé coberto. Até hoje eu durmo com o pé coberto. É mais seguro. Não vou correr esse risco, né? E a gente vai crescendo, né, com esses medos e isso toma uma dimensão na vida da gente tão grande que a gente não tem noção, né? Não percebe Não muitas percebe. vezes. Vou saudar o sol, É, saudar a vida. sim. Mas vou continuar acordando cedo. Mas isso que a Flavinha falou, né? A gente fala tão no automático, é tão que a gente nem pensa no que a gente está falando mesmo. Qual é o significado disso? E né? qual o sentido daquilo faz sentido para mim realmente estar falando sobre isso, né? Exatamente. Faz sentido. Faz Por quê, né? É. Por quê? Que aí a gente já entra até em outro assunto, né? Que é o pensamento, palavra, ação e sentir dentro do alinhamento, né? Que pra gente estar, eu não vou dizer fora da linha do sofrimento, mas quando a gente está em sofrimento é que existe esse desalinhamento, né? Não estou pensando aquilo que eu estou sentindo. Estou sentindo uma coisa, mas o meu pensamento está caminhando para outra coisa. Eu estou fazendo outra coisa. A minha ação é por uma outra coisa, né? Então, e a minha palavra ainda está dizendo outra coisa. Entendi. Eu mesmo já vivi isso aí. Muitas vezes eu, né, tinha um salão de beleza, tava falando uma coisa, eu meio pensava, estou sentindo isso que eu estou falando. Na verdade, eu Será? acho que todo mundo Tô faz sentindo isso. isso que eu tô falando. Foi quando eu comecei a buscar mesmo o alinhamento. Falei, não, peraí, eu não tô sentindo o que eu tô falando, tô desajustada Uhum. aqui, né? Então, e isso é tão sutil, assim, que você tem que ir trazendo isso aos poucos, né? Esse alinhamento aos poucos para sua vida, assim. Para que aos poucos você vai alinhando com o seu sentir, né? Esse aprendizado, eu acho que ele tá vindo muito agora, nesse momento que eu tenho trazido muito conexão com o sentir. Onde está o seu caminho? O seu caminho, ele está no seu sentir. É o seu sentir que dita a sua caminhada. Não é o que você pensa, não é o que você quer controlar, não é o que você acha que é certo, é aquilo que você sente. Quanto mais a gente se conecta e se empodera, que o caminho de Deus está falando dentro do nosso sentir, mais a gente caminha em linha reta rumo àquilo que a gente quer, né? Naquilo que a gente
que a gente foi Sente, criado, que a sente. sociedade dita, né? É. Que a gente aprende como certo, porque às vezes a gente é criado desde criança que a gente não pode realmente viver, falar o que a gente sente. Sim. Muitas vezes a gente não pode, né? Falar o que a gente sente. Então a gente cresce dessa forma, Sim. né? Isso para mim veio muito forte, assim, que eu atendo um menino, né, e o processo dele é depressão, e um dia eu falei assim, da conexão com o seu sentir, que o seu caminho está conectado com aquilo que você sente. Aí ele falou assim para mim, mas é como se eu não dou credibilidade àquilo que eu sinto. Eu falei, o caminho do seu sentir é o caminho que te leva rumo à sua evolução, a tudo, vem do caminho do seu sentir, que é o caminho do coração, né? Então, o sentir da gente parece que foi ignorado durante muitos milhares de anos, né? Onde a gente viveu tão para fora, que a gente não se conectou com esse sentir, né? Era o que eu organizava mentalmente, o que as pessoas organizavam para mim, o que hoje eu atendi uma mulher que ela falou assim, quando eu me casei, eu não sentia nada por ele, mas a minha mãe mandou eu me casar, ela já tinha 37 anos quando ela se casou, mas a minha mãe mandou, e agora com 50 e poucos anos, ela vai fazer um processo de separação. Ela diz, eu nunca o amei, eu sempre fiz aquilo que a minha mãe mandou eu fazer. Então, agora eu não quero mais viver isso. E a gente tem falado sobre isso, né? Que parece que a vida tá apertando a gente, que tipo, não dá mais para não viver o que não é verdadeiro para a nossa vida, né? Gostaria. Amei esse assunto. E viver a sua verdade e conexão com o sentir. Lembrei de um atendimento, de uma leitura. Nem te falei, fiz uma leitura, né? Eu e Igor com Lola, uma leitura de relacionamento. Você não me falou, mas eu vi no Instagram dela. Eu não ia vi te no Instagram eu dela. printei. Eu ia fofocar agradecimento a depois daqui. vocês dois, assim, muito bonito. E foi super lindo, assim. E nós somos o casal que a gente busca autoconhecimento, né? A gente tem essa caminhada. E ao mesmo tempo somos e ela trouxe muito, vocês são peças de um quebra-cabeça que se encaixam perfeitamente, mas são opostos, são totalmente diferentes um do outro, né? E ela falava que meu processo de evolução, que ela via imagens de foguetes, né? Eram explosões, foguetes, tudo borbulha, meu processo de evolução. E o processo de evolução dele é na mesma linha, que parece que não está acontecendo, e é muito silencioso, né? A minha forma de evoluir incomoda, mas tira ele do lugar. Sim. E a forma que ele evolui me incomoda, mas me assenta, né? Leva o equilíbrio. E como a gente precisa gerar um esforço, né? Um trabalho energético para a gente colocar isso na terra, na matéria do dia a dia, sabe? Colocar isso dentro de um relacionamento, como é que a gente vai lidar com isso, com essa diferença entre nós dois aqui na terra, no dia a dia, nas coisas que você tem a fazer, nas coisas que eu tenho a fazer, como eu enxergo e como você enxerga, né? Enxergar a vida, que o processo não tá nem no relacionamento. Isso. Tá em como vocês enxergam a vida. Então, assim, busca do autoconhecimento, até para sustentar ou até para finalizar, a gente precisa saber em que movimento a gente está na Terra. Né? Em que movimento a gente está, qual movimento que o outro está, né? E o exemplo dessa sua cliente aí, olha quanto tempo ela passou para ela tomar coragem e viver a verdade dela. E viver a verdade, né? Exatamente. E viver a verdade, porque no relacionamento, sempre um vai abrir mão de algo para agradar o outro, por amor, por querer estar, por necessidade de agradar, né? Ou de ser visto, de Ou ser de amado. ser visto, de ser amado, né? Só que no momento que a gente está agora, não sustenta por muito tempo isso. Isso. Então começa um monte de gente se separar, um monte de coisa acontecer. Não é que tá tudo moderno, ninguém aguenta casamento. Que é o momento da verdade. Isso. As pessoas nem sabem que estão ouvindo o coração, como estão ouvindo agora, entendeu, Rol?
As pessoas estão tomando decisões, mas e não sabe que isso é seu espírito falando com você, isso é sua intuição, isso é a sua verdade querendo sair de alguma forma, sair. Eu preciso me expressar, né? E é para isso, algumas vezes, alguns relacionamentos precisam finalizar, para outros relacionamentos poderem começar, né? Então, E a o vida relacionar seguir e a vida fluxo seguir o evolutivo. fluxo, né? Que é aquela história que o Prem Baba fala, né? Que o casamento é a universidade que é mais difícil da gente conseguir sair, né? Que a gente está se perdendo em alguma matéria e tendo que voltar um pouquinho atrás para poder aprender. Muito bom. Exercício diário, né? O que mais nós vamos conversar hoje, meninas? Não confunda o que você merece com o que você aceita. Vamos falar sobre Que isso? profundo isso. Bem profundo. Deu uma pesquisa. Nem deu uma pesquisa, vamos falar sobre essa frase aí. Isso foi bem profundo, porque a gente está acostumado a aceitar, né, muita coisa, né, e achar que a gente merece isso. Sim. E a gente aceita tudo que foi imposto, né? Que tudo que veio no decorrer da nossa vida aí. E acaba achando que a gente merece isso, né? Que merece só isso que a gente tem. Eu acho que é bem difícil trabalhar em relação a isso. Parece que tem que estar muito atenta, né? Isso parece que está tão embutido na evolução através do sofrimento, Isso. que muitas vezes passa de forma que é imperceptível, existe essa palavra? Imperceptível. Imperceptível. Parece que passa imperceptível, né? E a gente muitas vezes aceita coisas que, na verdade, a gente sabe que não merece, né? Isso. Aquilo ali. Como até o caso dessa paciente. Por comodismo, mesmo. por querer... Medo de mudar. Isso, medo de mudar, por querer... Exato, para não querer desagradar o outro, não querer fazer... Para querer se enquadrar na sociedade, no mundo que a gente vive. Então, às vezes, a gente aceita aquilo que foi moldado pra gente, né? E não sai daquele lugar, se acomoda, né? E a gente não sai, porque... a gente acha que a gente é aquilo que a gente merece. E muitas vezes aparece até muita coisa a mais e a gente recusa, porque acha que não merece aquilo, né? Aí já vai naquela crença lá do não merecimento, do não merecimento. Né? De sabotar, de sabotar a crença do não merecimento que está conectado com... Até sabotar aquilo que chega para você... Quem tem uma crença de não merecimento é capaz de fazer. Isso. Que sabota o próprio merecimento, porque quer provar para si mesmo que não merece. Que não merece. Olha que dor, isso, né? E é bem, Olha bem que pesado dor. isso. É. Quando o Jal falou que ela, né, não sabia receber elogio, não foi isso que você falou? Pois é, isso é uma coisa que eu vivi muito tempo também. Eu preferia que não fosse elogiada, porque aquilo me levava a um constrangimento. Sabe? Eu ficava numa situação ruim de estar recebendo elogio. Então, assim, a gente às vezes recebe algumas coisas, merece e não quer receber por não saber receber, né? A gente não sabe receber. Que bloqueia o fluxo até da prosperidade, Isso, da abundância, exatamente. do dar e do receber, né? E a gente se boicota, né? Eu fico pensando assim, onde que se perde nisso? Porque a criança, quando não quer, não quer. Né? Onde que se perde isso, né? Qual é o momento? Sim. Porque se você vai dar uma coisa para a criança, quero não. A algum momento, ela começa a aceitar por educação, né? Sim. Em algum momento, assim, tem a virada. Que é a essência, que é o ser divino na Terra, as crianças, né? Elas vêm com a verdade muito pura. Em algum momento começa a dar bug. Dá bug mesmo. Bug. Quando a gente vai injetando, né, na criança todos esses medos, e aí forma essa personalidade, né? Que aí a criança vai aceitando, né? Isso aí vai se acomodando, porque a gente vai... o ambiente que ela vive, né? E aí vai a escola, vai a família, vai os amigos, tudo isso. É o ambiente que vai botando ali esses medos, né? E aí ela vai criando essa armadura,
né? Que daí essa armadura é tudo que a gente precisa Exatamente. desencapar de nós, Isso. né? Tirar Agora, de cima de nós Para que agora. a gente volte a ser livre, A né? essência, a pureza, a Isso. espontaneidade, a Isso. tudo isso, né? E ver que todos nós somos merecedores, né? Do que é bom, do amor, da felicidade, da paz, da saúde, né? A gente pode, né? A gente deve merecer e receber tudo isso, né? Quando fala isso aí, me vem assim, que já fala aí onde se perdeu, né? Esse negócio do não merecimento mesmo, né? Que muitas vezes você não merece porque você fez isso e isso. Ou você vai ficar de castigo porque você fez isso e isso, né? Que muitas vezes as palavras que usam ficam tão marcadas naquele indivíduo ali que cresce achando que daí não merece, né? Que não, vem me dá um beijo. Ah, não vou te beijar não, que você não merece, né? Então, fica aí, começar a nascer aí as crenças as crenças de não merecimento, né? Engraçado, né? Eu falo que às vezes uma mãe, né, utiliza que tudo é a mãe e o pai, né? Tudo é a infância e tudo. Porque, na verdade, não vem desse lugar, vem como aquela criança interpretou a vida. Não é o que seu pai ou sua mãe fez por você, porque um pai e uma mãe fala, sei lá, 50 frases no dia, né? E daí uma criança pega uma frase daquela e guarda, e daí quando a gente vai nos retiros, minha mãe, não sei o quê, minha mãe falava isso pra mim, é meu pai, não sei o quê. E na verdade não tá conectado com isso, né? Toda a dor da infância, na verdade, não tem a ver com o seu pai ou sua mãe, tem a ver como aquela criança perante a carta de vida dela entendeu aquela situação que aquele pai e aquela mãe que foi escolhido por nós, né, nos trouxe de aprendizado. O pai e a mãe tá ali para sustentar a nossa carta karmática, né, sustentar os nossos aprendizados ali na Terra. Né? Então, a mãe e o pai, no fim de tudo, não tem culpa de nada, né? Tá ali para até mesmo porque eles fizeram o melhor que eles podiam, né? Tava ali para poder oferecer o melhor, né, para os filhos. Tanto que às vezes irmãos passam pela mesma situação e uns carregam trauma daquilo e outros não. a mesma coisa. A mesma situação. A mesma educação. Eu eduquei meus 3 filhos igual e cada um recebeu um movimento diferente, né? É muito interessante. Você tem mais alguma coisa que você queira colocar aí? Fale aí uma frase que marcou sua vida pra gente poder finalizar. Ai, meu aí Deus. Olha o que ela faz, tá vendo? É, isso aí. Vai lá. Ai, meu Deus. Despacito. Essa marcou. Vou finalizar com Conta a essa história, história Má. que a gente começou no curso de registro lá com o pessoal espírita. A gente foi para um restaurante. Na segunda turma, a gente queria encontrar com o pessoal da primeira, né? A gente foi para um restaurante. Todo mundo, o pessoal não bebia, né? Pessoal bem organizado. E tinha uma pessoa, esposo de uma das meninas, que tomava um vinhozinho, né? A gente aceita, vamos tomar um vinhozinho. E dentro de mim, né? Eu sabia que ele já estava gerando uma quebra de padrões, que era beber, fala de Deus e vamos tomar um vinho, né? Ali já não era ainda tão natural. Que ali foi aquela minha mudança total ali, porque Ali não era tão foi. natural na primeira garrafa. E aí a gente tomou uma e a gente estava no treinando espanhol. Tudo da gente era espanhol. Só precisava tomar um gole de vinho pra gente falar Pra gente começar a falar hablar muito espanhol. bem espanhol. A gente, a partir da segunda garrafa, a gente começou a falar muito bem espanhol. E quanto menos espero, levanta a mão, garçom, traz mais uma. Traz mais um. Eu olhei pra ela e falei, será verdade isso que ela fez? Será que é verdade? Será que eu vou tomar mais uma garrafa? A gente vai tomar mais uma garrafa de vinho. A gente já estava na 3ª garrafa de vinho. Eu, ela e um marido de uma das meninas, né? E
E aí a gente foi pra casa cantando Despacito e dançando. E dançando e cantando Despacito no fundo do carro de uma das meninas que era uma das dirigentes lá do Centro Espírita. A gente fez isso tudo aí. Uhum. E no outro dia de manhã a gente ia dar um curso falar de Deus. Foi isso que aconteceu. E foi muito importante eu ter vivido aquilo. Eu precisava viver aquilo. Foi muito porque eu precisava maravilhoso. quebrar dentro de mim, né? Porque eu passei muito tempo no centro espírita, né? Onde não é todo lugar que você deve estar, você não deve fazer algumas coisas, porque tem energias assim. E nunca é o que tá fora. É sempre o que tá dentro. Isso. Nunca é. Não é a bebida. É o que tem dentro de você que a bebida pode colocar pra fora, né? Então, Sim, eu lembro um show que a gente foi, eu e Flavinha, e de um sertanejo aí, a gente, ao mesmo tempo que a gente dançava, a gente tomava vodka, a gente ficava olhando, a gente tava assim no camarote, a gente olhava e falava, meu Deus. Tanta alegria. Tanta alegria. Todas essas pessoas têm um processo dentro de cada pessoa. E a gente falava assim, gente, eles estão muito felizes. Porque cada um traz uma questão, mas naquele momento, naquela festa, estava todo Tinha mundo uma feliz. entrega, sabe? Entendeu? Aquela alegria cura parte dos processos que estão dentro das pessoas, sabe? Ao mesmo tempo que a gente estava se divertindo, a gente estava honrando tanto a Deus naquele momento, a oportunidade daquelas pessoas estarem felizes ali. Né? Então, que são programações também, né? Aquelas frases prontas lá, né? Que a gente carrega. Então, foi Despacito, ficou marcado assim, porque para mim foi uma mudança de entender se não é o que tá fora, é sempre o que tá dentro da gente, é sempre o que move a gente. E eu tinha um preconceito com isso, né? Então ali foi o movimento, né? A gente sempre vive aquilo, tudo que a gente precisa aprender e pôr na terra, parece que a gente tem que viver. Né? É aqui na pele, né? Viver na pele para poder colocar. É bom, só que eu faço a Deus, não quero mais tanto, não. Pode vir numa dose. Pode vir só uma tacinha, um negocinho assim. Não preciso viver tão intenso as coisas, sabe? Que é uma busca, sempre foi uma busca me ver as coisas com mais intensidade que eu preciso sentir. Eu sou do sentir, né? Hoje eu entendo que eu não preciso mais sentir tanto, né? Eu posso olhar, argumentar aquela situação, mas não trazer tanto para a emoção. Né? Trazer esse equilíbrio, né? A equanimidade, né? Da razão com a emoção. Muito lindo. Então traz uma palavra para a gente finalizar. Você finaliza alegria. Com... Alegria. Hoje ela trouxe alegria. Traz uma palavra, Rol. Amor. Amor. Eita. Deixa eu trazer minha palavra, então. Não preciso desse microfone. Então, o microfone. A palavra que eu trago hoje é união. Eu trago a união. Porque quando a gente está entregue, assim, união, sai tanta coisa linda, né? Quando a gente está entregue para bater um papo, assim, união, né? Ninguém está com medo de ser julgado, de ser criticado por nada, ou nem com medo da crítica que vem de fora, ou do julgamento que pode acontecer. Tá tudo bem, aqui tem a minha verdade, né? Então, estar em união com pessoas que compreendem a nossa alma, assim, é muito, muito, muito bom. E agradecer, né, Rol, a oportunidade que ela nos dá da gente poder trazer as nossas palavras, né, nossa verdade. E a gente sabe que esse vídeo vai chegar a quem precisa ouvir, vai ser de bom gosto nos ouvir, né? Muito bom. Gratidão. Quero agradecer a Flavinha e a você, Jal, por estar aqui com a gente hoje. É sempre maravilhoso estar com vocês. Coraçãozinho para vocês. Gente, chegamos aí a mais um final de um trabalho maravilhoso aí. A gente espera que vocês gostem aí do nosso bate-papo. Um beijo grande. Até breve.